de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. O livro foi postado por Ana Beatriz. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. CD 1, faixa 1, Fundação Dorina Nobel para Cegos, Serviço de Gravação Voluntário, cópia única. Obra Beijo na Boca, autor Ivan Jaffe, Editora Moderna, São Paulo, 2003, ledor Anselmo D'Onofrio. Contracapa do livro: 8 contos de adolescentes em momentos inesquecíveis. A história atrapalhada de cada um e de seu primeiro beijo. Antônio gostava de Patrícia, mas só conseguiu dançar com a tia. Emília tinha muito medo de morrer sem ser beijada. Ângela se achava retardada, Paula invejava a irmã mais velha e Ana treinava beijos em chocolates. E Sandra conseguiria beijar com um aparelho nos dentes? Pedro Paulo tinha de lembrar-se. Aquela era a namorada de seu maior e mais forte amigo. Ediane falava tanto, tanto. Quem sabe só um bom beijo para deixá-la bem quieta. Faixa 2. Sumário. Antônio, CD 1, faixa 3. Emília, CD 1, faixa 5. Ângela, CD 2, faixa 1. Sandra, CD 3, faixa 1. Paula, CD 4, faixa 1. Pedro Paulo, CD 5, faixa 1. Ana, CD 6, faixa 1. Fabiano, CD 7, faixa 1. Faixa 3. Antônio. Era a 12ª volta pela pista de dança naquele sábado. Passaria novamente em frente à mesa onde Patrícia estava sentada. O coração pula dentro do peito. Tinha de conseguir tirá-la para dançar. As pernas bambas, a respiração curta. Sou mesmo um idiota infeliz. Chamar uma menina para dançar, qual é o problema? Ela está louca para que eu faça isso. Fica olhando para mim daquele jeito. Mais uns 10 passos e chego na mesa dela. A música está muito alta. Vou ter de gritar, mas a minha voz é fina. Não preciso falar nada, estúpido. Basta fazer um gesto com a mão. Ela pode não entender. É melhor estar preparado para o caso de ter de falar alguma coisa. O importante é parecer natural. Melhor parar um pouco aqui, olhar o pessoal dançar, enquanto penso no que dizer. Vamos dançar? Patrícia, vamos dançar? Vamos dançar, Patrícia? Ei, você quer dançar? Vamos?
Vem comigo? Essa música é legal. Quer dançar? Quer dançar? É isso, apenas quer dançar? Está ótimo assim. Vou andando, olhando para os lados, distraído, aí finjo que encontrei com ela, sorrio, olho para cima, como se estivesse vendo a música, olho para ela, rio de novo, me aproximo. Quer dançar? É isso aí. Devo estar parecendo um idiota aqui parado, atrapalhando as pessoas que querem circular. Mas quando começar a andar, não vou poder parar mais. E se ela disser não? Será um horror. Não posso ir lá sem saber o que fazer numa situação dessas. Não posso ficar com um cara de imbecil. Porcaria. Mas também não posso ficar parado aqui feito uma besta. Vamos lá, ande, desgraçado. O estômago está gelado e duro. Lá está ela, do lado oposto da mesa, linda, com os cabelos louros e aqueles olhos enormes. Bem que ela podia estar sentada na ponta, junto da pista, para facilitar. Desse jeito, terei de falar alguma coisa. O que é mesmo que eu estava pensando? Deus, esqueci. E ela já me viu. Disfarçou, mas tenho certeza de que me viu. Agora não posso mais parar. Diabo, não vou conseguir nem abrir a boca. Gaguejarei como um idiota desastrado. Enfiar as mãos nos bolsos, assim, fica parecendo mais natural. Não, é melhor apenas uma mão no bolso, com a outra posso fazer um sinal para ela, se precisar. Não, melhor as duas mãos livres, as costas ficam mais retas e pareço mais forte. Melhor ainda, uma das mãos no bolso de trás da calça, com aquele cara do filme. Meu Deus, estou fazendo papel de palhaço, tirando e colocando as mãos nos bolsos. Não dá para recuar. Ah, ela está conversando com a amiga. Bem, então posso passar direto. Passei olhando para o outro lado. Fingi que cumprimentei um amigo. Pega bem dar a impressão de que se conhece muita gente. Não olhei para ela. Foi isso, apenas mais uma volta no salão. A amiga me atrapalhou. Mas e agora? Faço o quê? Certo, vamos lá. Não há outro jeito. Não posso ir direto à mesa dela. Daria a 13ª volta no salão. Acho que se tivesse caminhado em linha reta, teria saído do estado. Desta vez é para valer. Num caso como este, é preciso ser frio e calculista. Para ganhar uma menina, a gente tem de usar a cabeça. Ela já me viu circulando muitas vezes. Sabe que estou rodeando a mesa dela. Em primeiro lugar, juro que esta é a última volta que dou. Se não tirar a Patrícia para dançar desta vez, prefiro sair do país ou me matar, ou só pensar em trabalhar, ganhar muito dinheiro e ser um grande homem cheio de grandes problemas. Em segundo, é preciso aplicar uma estratégia infalível. Quando uma menina aceita dançar com a gente uma música rápida, isso não quer dizer nada. Elas adoram dançar. Dançam até umas com as outras. Daí que a única maneira definitiva de saber se uma menina está ou não afim da gente é a seguinte: chama-se para dançar uma música rápida, ela aceita, dança-se 1, 2, 3, 4 e então, se Deus e o discotecário ajudam, entra uma música lenta. É fatal. Pergunta-se: vamos continuar? Se ela diz vamos, é porque está afim. Não tem erro. Isso nunca aconteceu na droga da minha vida. Nem dá tempo de perguntar e elas já estão dando as costas e indo embora. Portanto, a estratégia. Conto quantas músicas rápidas o discotecário está colocando seguidas. Venho neste clube há tanto tempo que já sei até a sequência das músicas. Calculo e tiro a Patrícia para dançar umas 5 músicas antes da primeira lenta. Não tem mais mistério. Se ela aceitar dançar comigo, se dançar todas as rápidas, se quiser continuar dançando quando entrar a lenta, e pronto. Desta vez não posso parar. Dou a volta no salão e vou direto nela. Uma volta completa corresponde a umas 8 músicas rápidas. Como acabou agora a última lenta, e o discotecário costuma colocar entre 13 e 15 músicas rápidas seguidas antes de voltar com as lentas novamente, devo sair andando agora. Isso! E dar a volta bem devagar, de forma que quando chegar à 8ª música rápida, eu esteja chamando a Patrícia para dançar. Daí vem mais umas 4 ou 5, e então a lenta. Vamos lá. Até que enfim achei uma utilidade para a matemática. Todo mundo está me olhando. Devem pensar, aquele é maluco, fica rodando a noite toda.
Ou então, é um desses caras tímidos que não tem coragem de tirar uma menina para dançar. Será que sou mesmo? Ei, isso não é hora para encarar a verdade. Estufe o peito e finja que é o cara mais esperto do mundo. Já estou na metade do caminho. Nossa, como se está cheio hoje. Ficam esses homens todos aí parados, vendo os outros dançar. Mal dá para a gente andar. Tudo certo. Já passaram 4 músicas. Lá está ela. Antônio, se você parar, recuar ou passar direto, será um ser desprezível, pior do que o micróbio do cocô do cavalo do bandido. O melhor é não pensar em nada. Deixar a cabeça sem pensamentos. Claro, por que não pensei nisso antes? É a solução. Se o lance é ser natural, não posso ficar decorando frases e estudando gestos. Meu Deus, era isso. Todos esses anos, tão simples, ser natural, espontâneo. Tímido é o cara que fica pensando tanto no que fazer e no que falar que, quando chega a hora certa, não sabe o que fazer nem o que falar. Isso, Antônio, não pense, simplesmente vá andando. Quando chegar junto da mesa, olhe-a nos olhos e faça um sinal com a mão. Não, melhor com a cabeça. Mexa o pescoço na direção da pista. Cuidado, não vá ter um torcicolo. Não vá piscar o olho como um panaca ou fazer qualquer coisa estúpida. Só mais uma música. Mas onde ela está? Esse maldito grupo de garotos miseráveis, imbecis, os cretinos estão na frente. Vou ter de passar por eles e não vou saber se ela está conversando com alguém. Droga! Mas vai ser agora, de qualquer maneira. Nunca mais me olhe no espelho se não fizer isso. Peço licença a esses idiotas e chego de repente. Ela vai levar um susto. Não vou parar. Vai ter de ser de qualquer jeito. Com licença? Ai, ela está... Não vai ouvir. Essa maldita música alta. Pronto, fiz o gesto. Dançar? Tudo bem? Ei, espere. Não foi você que eu chamei. Fiz o gesto cedo demais. Patrícia ainda não tinha me visto. Quem estava olhando para mim era a tia dela. Mantenha a calma. Você está com a tia da Patrícia. A música é rápida. Estão dançando separados. Tudo bem, você tem tempo para pensar no que aconteceu. A Patrícia tem a minha idade, 14 anos. Quem atrasa ao clube é essa tia, que tem 18. Nada demais eu estar dançando com ela. Nada demais. Posso até curtir. Vão pensar que tive coragem de tirar esse mulherão para dançar. Talvez até tenha sido bom. Patrícia pode ter ficado impressionada comigo. O sujeito que tem coragem de tirar uma mulher mais velha para dançar deve ser bem seguro de si, com uma autoconfiança do caramba. Nossa, se ela soubesse que eu preferia estar morto. Vamos lá, dance. A tia está animada. Ela é bonita de dar medo. Onde foi que eu me meti? Tudo bem, daqui a 2 músicas vem a lenta e isso acaba. Vou para o meu canto e pronto. Converso com os amigos e esqueço tudo. E no próximo sábado tento de novo, porque a Patrícia vem sempre aqui, todo sábado, e eu também. E mais dia, menos dia, vai ter de acontecer alguma coisa. 14. Pronto. Deve ser a última música rápida antes da lenta. Como o amor é complicado. Isso deve ter algum sentido. Quer saber de uma coisa? Foi até bom. A sobrinha deve estar lá, olhando para nós com a maior inveja. Ah, acabou. E aí está, a música lenta. Você não é fácil, Antônio. Vamos continuar? O quê? Ei, isso era eu quem tinha que lhe perguntar. Caramba, ela quer continuar. É. Isso é resposta, seu idiota. Mas eu sou homem, não posso dizer não. Não importa, ela já me abraçou. Deus é grande, somos da mesma altura. Achei que ela era mais alta. Ficaria ridículo, ainda mais porque a pista se esvaziou e está todo mundo olhando. É isso aí. Ela está querendo dançar, se divertir e achou um otário para fazer o papel de palhaço. Devia ter dito que não, mas um homem não faz isso. Ela contaria para todo mundo e eu teria de mudar de cidade. Acho que nem sei dançar junto direito. Vamos ver. Ela está certa. Passou os 2 braços em volta do meu pescoço e encostou a cabeça na minha pelo lado direito. Seu cabelo é cheiroso e macio, muito preto, completamente diferente do da Patrícia. Fiz a coisa certa também.
Passei meus braços em torno da cintura dela. A gente está com o corpo colado um no outro. É para isso que se dança junto. Vou fechar os olhos e imaginar que é a Patrícia. De qualquer maneira, se fico pensando no que está acontecendo, acabo pisando no pé da tia dela. Esta música é linda. Está tudo bem. Ela usa uma blusa colante e uma calça apertada. Enterrou o rosto no meu pescoço, com o queixo apoiado no meu ombro direito. E eu faço o quê? Fico com as duas mãos paradas nas costas dela. Acho que ela vai parar a qualquer momento, me agradecer e voltar para a mesa. É isso, sou um amigo. Está cansada de trazer as meninas mais novas e nunca se divertir. Não quer nada comigo. Essa música é tão bonita. Acho que não há mal nenhum se eu também encostar o rosto no pescoço dela. Enquanto eu fizer as mesmas coisas que ela faz comigo, não pode se ofender. Espera aí, Antônio. Onde está aquele cara esperto? Vai deixar passar essa oportunidade? Nunca mais acontecerá de novo. Não importa que ela é a tia da Patrícia. Está dançando com ela. Vai dizer o que para os amigos? Que não tentou nada? Faça alguma coisa, cara. Não. Ela está dançando com um amigo. Pode me deixar sozinho aqui na pista. Pode até me dar um tapa na cara. Mas você terá de fazer alguma coisa, infeliz. Ela está com o corpo colado no seu. Talvez, se eu mexesse as mãos um pouco, fizesse um carinho nas costas dela. Isso, se ela ficar com o corpo duro, se afastar um pouco, já vou saber. E aí fico parado até o final da música. E já posso dizer que tentei. Vamos lá, assim. Mexo as mãos na cintura dela, para cima, para baixo. Ei, ela está me apertando mais. Calma, Antônio, ainda não quero dizer nada. Amigos fazem carinho uns nos outros. Mas ela enterrou o rosto ainda mais no meu pescoço. Estou todo arrepiado. Ficarei fazendo carinho nas costas dela, assim, bem devagar, até ela dar algum sinal para eu parar. Vamos ver qual é o limite. Puxa, isso é muito bom. É melhor eu afastar um pouco a cintura para ela não perceber o estado em que me encontro. Começou outra música lenta e ela não pede para parar. Aliso suas costas descaradamente e ela não faz nada, a não ser apertar o seu corpo contra o meu mais ainda. Antônio, seu grande idiota, ela está afim de você. Mas ela tem 18 anos e eu não sei o que faço. Ela já namorou e eu, droga, eu nunca dei um beijo na boca. Queria estar dançando com a Patrícia. Escuta, Antônio, você sempre foi um imbecil, um estúpido, mas se perder essa oportunidade, a vida não vai mais valer a pena. Mesmo que nenhum dos seus amigos fique sabendo, você não vai poder viver se não tomar uma atitude agora. E você sabe que atitude é essa: beijar o pescoço dela. E eu sou capaz? Ela não terá motivos para me dar um tapa? Estamos dançando, ela está me apertando, está deixando que eu alise suas costas. Eu vou beijar o pescoço dela. E se a música lenta acabar? Tem de ser agora. Pronto, beijei. Estou beijando. 3 beijos curtos para não haver dúvidas. O que será que ela... Seu corpo estremeceu. Ela gostou. Não me largou. Sua mão está subindo. Está na minha nuca, alisando meus cabelos. Ah, é? Mais um beijo no pescoço. Vou ficar assim, beijando. A mão dela continua nos meus cabelos. Não vai dar para parar. O que faço em seguida? Não posso ficar o tempo todo sugando seu pescoço como um vampiro tarado. O que ela quer que eu faça? A música vai acabar. Eu acho que... ela está recuando o rosto. Pronto, vai querer parar. Mas continua com os dedos na minha nuca, apertando. E está mexendo o rosto para trás, devagar. Ela está me beijando a orelha. Caramba! Levei um susto e puxei o rosto para trás. Idiota! Ela está me olhando. É linda. Fico vendo sua boca, tem uns lábios grossos. Não vejo mais nada, só aqueles lábios. Nem sei se a música já parou. Encosto minha boca na dela. Estou beijando na boca. Eu. A música explode nos meus ouvidos. Fecho os olhos e vejo luzes piscando. A gente continua dançando. É ela quem faz aquilo primeiro, enfia a língua por entre os meus dentes. O clube podia pegar fogo que eu não parava.
Aperto o corpo dela e me sinto grande e forte. Nos beijamos até entrar uma música rápida. Vamos abraçados até a janela e continuamos o beijo. Não dissemos nada um para o outro durante toda a noite. Nos beijamos até que Patrícia disse que estava tarde e levou a tia embora. Fiquei sozinho, olhando as luzes da cidade. Perdera Patrícia, é verdade, mas não conseguia ficar triste com isso. Faixa 5. Emília. Tenho medo de morrer sem ter beijado. Todas as minhas amigas já beijaram. Pelo menos as mais chegadas, a Isabela e a Marta. Quer dizer, podem estar mentindo, mentem para burro. Vamos a todas as festas juntas e eu nunca vi, mas dizem que foi em outro lugar, na praia, no shopping. Pode ser. Elas descrevem a coisa com tanto realismo. Não importa. O problema é que eu ainda não beijei. E já fiz 14 anos. Quando penso na Fernanda, então, ela é repetente. Tem 16 anos e ainda está na nossa turma. Já beijou, teve um monte de namorados. Ela até já transou. Ou será que também está inventando? Aquilo tudo? Bem, é só assistir a uns filmes e depois contar. Que importa? O fato é que já namorei 2 vezes e ainda não beijei. Quer dizer, namorei. A gente era muito criança, nem sabia que era para beijar. Ficava andando de mãos dadas até enjoar. E enjoava mesmo. Acho que sou meio difícil. A Marta diz que beijou um cara na praia que ela nem conhecia, mas que pegava a onda muito bem e era um gato. A Isabela levou um trote de um menino, ficou conversando com ele um tempão no telefone, marcaram um encontro num shopping, andaram de patins a tarde toda e se beijaram no estacionamento. A Fernanda, então, nossa, conta cada uma. Diz que já beijou durante músicas lentas uns sujeitos que ela nunca tinha visto antes e que depois nunca mais viu. Eu não. Tenho medo de morrer sem ter beijado, mas prefiro isso a beijar sem gostar da pessoa. Nunca. Quero beijar um cara que eu ame. Não me interessa beijar por beijar. A Marta e a Isabela ficam rindo de mim quando digo essas coisas. Dizem que é melhor eu esperar sentada, que desse jeito não vai aparecer nunca ninguém. Bobagem. Chegará a minha hora e não deve estar demorando. Não pode estar demorando. Aí vou encontrar um cara legal e vai ser tudo lindo. Podia ser o Fábio. Com o Fábio seria muito bom. Ele também é da minha turma, senta lá atrás, sempre perto do Marco Aurélio. Os dois são muito amigos e saímos muitas vezes juntos. Os 5, eu, Isabela, Marta, Fábio e Marco Aurélio. Vamos à praia, à discoteca, ao cinema, mas fica aquele clima de amizade, ninguém interessado em ninguém, muita bagunça e é só. Não é que eu seja apaixonada por ele, mas é um gato, é divertido, se veste bem, tem um cabelo lindo, as meninas ficam olhando para ele, coitadas. Dança bem, é o melhor do time de vôlei. De nós 5, eu e ele somos os mais chegados. Nos ligamos para perguntar o que vai cair nas provas e até estudamos juntos. Às vezes ele telefona nos sábados para saber como está o tempo, já que eu moro perto da praia e ele pega onda. Talvez pareça bonito por estar sempre ao lado do Marco Aurélio. Coitado do Marco Aurélio. É gordo, desajeitado, as calças caídas aparecendo a cueca. Quando fica nervoso, gagueja e se enrola todo. Tem um cabelo esquisito, ninguém o escolhe para jogar futebol e usa uns óculos horrorosos. Mas é um cara legal. Bobagem. Não vai ser o Fábio, não. Ele nem pensa nisso e acho melhor eu também não pensar. Deve ser porque quero muito beijar e ele está sempre perto, mas isso não é amor. E eu quero beijar por amor. Por amor. Agora, se tem uma coisa que me deixa furiosa é quando a Marta e a Isabela, aquelas duas imprestáveis, ficam de segredinhos. Olha lá, acham que não estou vendo. A Marta passou um bilhete para a Isabela e ficaram controlando os risinhos. Isso já aconteceu há mais de meia hora e até agora não me mostraram o bilhete. Não me importo, são umas bobas. Criancice. Vivem dizendo que somos amigas e agora não me mostram mesmo o tal bilhete. Marta pegou o papel de volta e guardou dentro do caderno. Não quero saber o que está escrito, não me interessa. Mas por que a Isabela não o passou para mim? Quer dizer que agora é assim? Se não fosse a última aula, eu esperava ela para ir ao pátio, abria o caderno e pegava.
Desaforo. Nunca escondi nada delas. Mas não vou fazer isso. Sou superior. Aliás, estou mais interessada no que o professor está falando, na Península Ibérica e nas grandes navegações. Quero que elas se danem. Estão querendo me provocar, mas não vou ficar furiosa. Não vou dar esse gosto a elas. Não querem me mostrar o bilhete? Tudo bem. Ah, chamaram a Fernanda. Quanta intimidade! Olham para mim e riem. Miseráveis. Não me abalo. Saímos juntas, como sempre, mas mudaram de assunto por minha causa. Está na cara que... Ah, lá vem o ônibus. Sento ao lado da Isabela, Marta e Fernanda no banco da frente. A estúpida da Isabela fala comigo sem parar. Quer desviar minha atenção. Falsas, cretinas. Droga, que amigas eu tenho. Um bando de idiotas. Vou me separar delas, mudar de colégio. É isso. Tenho vontade de chorar. O quê? Eu entendi bem? Marta está mostrando uma coisa para Fernanda. As duas se curvaram para frente e estão dando risadinhas. Eu mato essas infelizes. Quero ver. Deve ser o tal bilhete. Eu quero ver. Calma, Emília. Não se rebaixe ao nível delas. Isabela é a primeira a saltar. Já vai tarde, traidora. As duas imbecis se endireitaram. O papel ficou com uma delas. Disfarçam e olham para trás com aquele risinho idiota. Quero que morram. Marta puxou o fio para descer. Tomara que escorregue no degrau e quebre a cabeça. Levanto e sento ao lado da Fernanda. Ela fica espremida contra a janela. Será que a Marta levou o bilhete? Que me importa? Se não quiserem me mostrar, não farei o papel idiota de perguntar o que era aquilo. O que era aquilo? Aquilo o quê? Espantou-se Fernanda. Você sabe, aquilo que estavam lendo, escondido de mim. Tá maluca? Se não me mostrar, não vou te deixar saltar. Não enche o saco. Se eu quiser, passo por cima de você. Isso é verdade. É mais forte que eu. Melhor mudar de tática. Pensei que você era minha amiga. Nunca ia imaginar. Fiz uma cara triste, mas a Fernanda não presta mesmo. Gostou de me ver triste. Coitadinha. Vai, diz o que é que vocês estavam escondendo de mim. Fiquei ainda mais triste. Meu plano estava dando certo. Ela não resistiria. Ah, é. Quer ver, é. Não vou mostrar, não. Não vou mesmo. Mostra. Não vou mostrar isso aqui, não. A estúpida tirou o pedaço de papel de dentro do sutiã. Tentei pegar, mas ela foi mais rápida. Calma aí, zombou. Isso não é para você ver, não. E me afastou com o braço esquerdo. Brincou comigo, balançando o bilhete de um lado para o outro, de cima para baixo. Engrossei, fiquei furiosa e parti para a violência. Coloquei toda a minha força e a apertei contra a parede do ônibus sem me importar com o que os outros estariam pensando. A miserável, então... Ah, é. Pois olha o que eu vou fazer. Amassou o papel e o atirou pela janela. Devia ter esganado, furado os olhos, decapitado, queimado viva aquela. Burra, estúpida, cretina. Pronto, Emília, acabou. Não continue bancando palhaça. Seja superior. Tudo bem. Não me interessava mesmo. É que achei desaforo ficarem fazendo segredinhos. Mas não devia me espantar. Só podia esperar uma coisa dessas de vocês. 3 crianças. Minha sorte é que já era a hora de descer. Toquei a campainha e saltei. Parei na calçada, esperando o ônibus se afastar. Estava a 2 pontos do local onde ela jogara o bilhete. Era quase impossível, mas tinha de tentar. Voltei lá. Um trânsito infernal. O ponto cheio de gente, camelôs e um botequim com um monte de sujeitos me olhando. O chão coberto de tampas de garrafa, tocos de cigarro, palitos de sorvete, cocô de cachorro. Mas lá estava ele. A bolinha de papel rolara alguns metros para frente, parando entre uma lata de cerveja amassada e o meio-fio. Estiquei-a, com o coração batendo forte. Havia uma única frase escrita a lápis. O Fábio está afim da Emília. O Fábio está afim da Emília. O Fábio está afim da Emília. O Fábio está... Fiquei repetindo isso o dia inteiro. O Fábio está afim da Emília. Não interessava quem tinha escrito aquilo.
Eu mesmo fiz uma coisa dessas com a Silvana, a desengonçada, espalhando para todo mundo que ela era afim do Clécio. Sei também que nunca se faz uma cópia só. A graça está em distribuir para a turma toda, criar um clima para deixar os dois envolvidos mortos de vergonha. No dia seguinte, ao entrar na sala, senti que aquilo já acontecera. A semana foi um mal-estar só. O Fábio não me olhava, acho, porque eu também não olhava para ele. Na hora do recreio, cada um ficava num canto do pátio. No intervalo de aula, nos cruzamos na rampa e tive vontade de pular a mureta e me jogar lá embaixo. Ele ficou tão atrapalhado que tropeçou. Eu gostava dele. Por onde passo, escuto risinhos abafados. Na quinta-feira, no final da aula, Marta me disse que todos iam ao clube no sábado. Inclusive o Fábio. Ele pediu para dizer isso a você. Eu não tinha mais amigas. Não confiava nem um pouco naquelas cascavéis invejosas. Mas, e se fosse verdade? E se ele tivesse me convidado assim, especialmente? Que importa? Íamos lá todo sábado mesmo. Fiquei com vontade de ligar para ele, mas não tive coragem. Na sexta-feira, a Lúcia telefonou dizendo que o Fábio mandara um recado por ela. Queria que eu fosse ao clube com ele no sábado. Ele queria que eu fosse ao clube sábado. Só não desmaiei de emoção porque não havia ninguém olhando, e essas coisas só têm graça na frente dos outros, mas fiquei abalado e concluí. Agora é verdade. A Lúcia é uma menina legal. O Fábio escolheu a pessoa certa para mandar um recado. Ele sabe o que faz. É um amor. Comecei a me arrumar no sábado, às 8 horas da manhã. No começo da tarde, Isabela ligou perguntando se eu ia mesmo. O Fábio mandara perguntar. Mentirosa. O Fábio não se rebaixaria falando com ela. Vou. Às 9 horas da noite, toda arrumada, meu irmão mais velho ameaçou não me levar. Disse que o carro estava com a bateria fraca. Armei uma briga tão grande, gritei tanto com ele, fiz chantagem, ameacei cortar os pulsos e me atirar pela janela. Ficou com medo de mim e me levou. Imagine. Cheguei às 10. Marta e Isabela tomavam coca no bar e corri para elas como proteção. Foram implacáveis. Ficaram rindo e dizendo que o Fábio me esperava lá embaixo, no salão. Minhas pernas pareciam gelatina. Chegaram a me empurrar. Quis bater nelas, mas tinham razão. Alguma hora eu teria de descer. Emília, você é uma mulher. Faça o que tem de fazer. Desça, dance e beije. Será? Desci. A escada era estreita e em caracol. Sozinha. Salão escuro. Música alta. As luzes no centro da pista piscando. O que eu ia fazer? Geralmente ficávamos todos na mesma mesa, num canto lá do outro lado, perto da janela, mas com as duas lá em cima, o Fábio estaria sozinho com o Marco Aurélio. E lá direto, nunca. Mas também não podia ficar parada que nem uma idiota e... Emília! Oi, Fábio. Te assustei? Não, tudo bem. Me assustou? Você quase me matou do coração. Chegou por trás. Nossa, ele está bonito, todo arrumado. Quer dançar, Emília? Vamos. Também está nervoso, claro. Dançamos. Dançamos e dançamos. Acho que os dois estávamos esperando, mas o maldito discotecário não colocava uma música lenta e fomos cansando de verdade. Ele ficava cada vez mais sem graça. Eu, pior ainda. Suávamos. Íamos morrer ali. Ele tomava coragem para dizer alguma coisa que tirasse a gente daquela situação. Nesse ponto, é bom ser mulher. Quem acha que tem a obrigação de tomar iniciativa é o homem, e quando ficamos confusas ou não sabemos o que fazer, achamos isso uma coisa muito sensata. Emília, você não quer ir lá para cima? Tomar um ar? Subimos. Comprou 2 cocas e fomos beber encostados na grade, na varanda. De lá se via a cidade do alto, toda iluminada. Uma noite estrelada. Não conseguimos dizer uma palavra. Não sei o que aconteceu. Deu um branco total, nos dois. Ficamos olhando a paisagem, bebendo, completamente sem graça. Os casais em volta se beijando. Nem falar bobagem sobre o tempo, ou se no dia seguinte daria praia, essas coisas. Nada. Um vazio de dar medo. Maior constrangimento. O que havia? Ele gostava de mim, eu gostava dele. Não éramos tão envergonhados a ponto de perder a voz. Já nos conhecíamos. Por quê?
Um amigo dele nos salvou. Passou por nós, ficou conversando um pouco. Logo apareceram Isabela e Marta e outras pessoas, e quando o vimos, estávamos cercados por um grupo barulhento e nos divertindo novamente. Ainda tentamos. Descemos juntos com o pessoal e dançamos. Naquela noite entendi que as coisas têm uma hora para acontecer. É uma espécie de momento azul. Nem antes nem depois, as coisas têm de ser feitas no momento certo, senão dá tudo errado. Quando dançamos novamente, já sabíamos que não ia acontecer mais nada. Éramos amigos. Um mês depois, combinamos jantar no restaurante para comemorar o final das aulas. Fomos os 5. Depois passeamos na praia, noite clara, lua cheia. Andamos pela areia. Fábio, Isabela e Marta foram tomar água de coco na calçada e eu e o Marco Aurélio ficamos sentados na areia, em silêncio, olhando o mar. De repente ele perguntou: "Me dá um beijo?" Eu não disse nada. Apenas me virei e ele pôs a mão nos meus cabelos e puxou meu rosto. Sua boca encostou na minha e senti um arrepio forte e logo depois nossas línguas se tocaram e fiquei feliz porque não ia mais morrer sem beijar. CD 2, faixa 1. Ângela. Eu era uma retardada. Não sabia nada sobre essas coisas. Vivia numa cidade pequena, muito pequena, onde todos se conheciam. Sempre a mesma turma, na escola, na rua, no clube, no cinema, encontrando sempre as mesmas pessoas nos mesmos lugares. Desde os 12 anos, ia com minhas amigas dar voltas na praça à noite e ficava rodando como uma barata tonta até começar a sessão do cinema. Os meninos parados, sentados nos bancos, só olhando. Não acontecia nada. Nunca. Tive 2 namorados nessa época. Quer dizer, namorados apenas na teoria. O menino dizia para a menina: "Pergunte para sua amiga se ela quer namorar comigo." A gente falava que sim e pronto, estava namorando. Mas isso não queria dizer que acontecia alguma coisa além de uns sorrisos amarelos de longe. Os 2 nunca se encontravam nem conversavam. Um namoro desse tipo podia durar muito tempo. Não fazia diferença. A gente até esquecia que estava namorando. Não mudava nada. Meu segundo namorado uma vez pegou na minha mão, mas ficamos tão constrangidos que terminamos. Eu estudava, dava voltas na praça e ia vivendo com um único objetivo na vida: fazer 15 anos para poder entrar nos bailes do clube municipal. Um dia isso aconteceu. Passei a semana me arrumando e quase desmaiei quando, na noite de sábado, desci para a sala e encontrei meus pais prontos para me levar. Queria chegar de carro, mas papai achou um absurdo. O clube ficava no quarteirão seguinte, provavelmente não haveria vaga e teríamos de estacionar na frente da nossa própria casa. Chamei-o de frio e calculista e minha mãe me mandou ficar quieta. Não quis chorar para não estragar a maquiagem. Anos e anos dando a volta, passando em frente ao clube e poder entrar finalmente. A orquestra de violinos ciganos. Fiquei sem fala. Conduzida à mesa que papai reservara, bem de frente para o palco circular, montado no meio do salão, tive medo de acordar e aquilo ser um sonho. Os violinos. Aquela música mexia com todo o meu corpo. Olhei as mesas, os rostos, cada canto, querendo descontar o tempo que perdera por ser estúpida e demorar tanto a fazer os malditos 15 anos. De repente, vi um par de olhos do outro lado do salão e não consegui desviar. Nunca acontecera, nem em pensamento. Eu o conhecia. Um daqueles caras mais velhos que circulavam pela cidade, intangíveis, lindo, rico, forte, com carro. Alguma coisa aconteceu com ele também, porque não tirava os olhos de mim. Quando o cigano mais alto, à esquerda, se mexia, ficava na nossa frente e eu respirava e achava que era apenas impressão, mas o cigano se mexia de novo e lá estava ele me olhando. Morri de vergonha quando lembrei que todo mundo já devia ter notado nossos olhares. E minha mãe e meu pai ali do lado. Aquilo durou até a orquestra parar de tocar. Aplausos. Mamãe cochichou no meu ouvido que o baile começaria. As pessoas iam dançar. Senti uma aflição muito grande.
Olhei para Alcides. Eu sabia o nome dele. Levantou-se, com aquele ar seguro que a gente arranja depois que faz 18 anos, e se aproximou calmamente. Eu quis morrer. Seu erro foi ter vindo devagar. O Paulo, um idiota lá da rua, me tirou para dançar. Se uma menina recusasse uma dança na nossa cidade, seria uma ofensa entre as famílias. Alcides, para não perder a pose, convidou a menina da mesa ao lado, a desmilinguida da Renata, que ficou babando. Tudo bem, porque, mesmo na pista de dança, continuamos nos olhando. Dancei 2 músicas com o estúpido do Paulo, pedi para parar e, em seguida, claro, Alcides fez o mesmo. Esperou então uma música inteira passar e quase morri de aflição, mas aquela era a atitude correta. Um príncipe encantado faz sempre as coisas certas. Dançamos. Segurou minha mão sobre seu peito e, com a outra, puxou-me pela cintura, apertando meu corpo contra o seu. Me senti deliciosamente sufocada e encostei a cabeça em seu ombro, não sem antes ver se os outros também estavam fazendo isso. Estavam. Tudo bem. Passou a mão pelas minhas costas. Não havia dúvida de que aquilo era um carinho. Meu Deus, isso queria dizer que a gente estava namorando. Claro, só podia ser. Levantei a cabeça e meu rosto encostou no dele. Fiz aquilo sem querer, mas foi a coisa certa. Dançamos a noite toda, grudados. Nem ousava olhar para os meus pais. Quando a música parou, caí na realidade e olhei para ele, assustada. Levou-me pela mão até minha mesa. Papai parecia vermelho de raiva, mas era de sono. Mamãe estava feliz. Senhor, disse Alcides, queria sua autorização para namorar a Ângela. Está certo, disse meu pai, mas nada de andar de carro sozinhos. Pronto. Os homens já haviam se entendido. Alcides estudava direito, 1º ano da faculdade. Só voltava para nossa cidade nos fins de semana. Nas sextas à noite, me ligava e marcávamos cinema para o sábado. Antes, uma parada no bar, um papo com os amigos, quando então me deliciava em matar minhas amigas cretinas de inveja. Pegava-me em casa, mas não passava da varanda. Eram as regras, e sempre a pé. Trazia flores para minha mãe. Conversávamos sobre muitas coisas, mas não me lembro de nada, apenas minha mão apertada na dele até perder a circulação e formigar. No 4º sábado depois da orquestra cigana, voltando juntos do cinema, a lâmpada de um poste explodiu bem sobre a gente. Levamos um susto grande. A rua ficou escura. Ele passou o braço em torno da minha cintura, puxou meu corpo e deu-me um beijo. No rosto. E saí correndo. Corri. Perdi um dos sapatos. Corri muito. Entrei em casa, subi a escada e desabei na cama, chorando, chorando. Minha mãe chegou em seguida. O que aconteceu? Ele me beijou. Na boca? Claro que não, está maluca? No rosto. Ela começou a rir. Muito. Não entendi nada. Então pensei, não devia ser assim tão grave. Eu era uma retardada. A campainha tocou. Meu pai não atendia campainhas. Aquilo era obrigação da mulher. Olhei do alto da escada. Ele estava muito sem graça, com meu sapato na mão. Ela saiu correndo, esqueceu esse sapato. Não sei, eu não fiz nada. Minha mãe continuava rindo. Ah, meu filho, está tudo bem. Não leve a mal, ela é muito criança. Tem apenas 15 anos. Ligue amanhã, não se preocupe. Mas no domingo ele não telefonou antes de ir embora, como sempre fazia, e pensei em me matar. Perdeu seu príncipe encantado antes do primeiro beijo, sua Cinderela estúpida, pensei. E passei aquela semana toda ficando cada dia mais furiosa comigo mesma, quando, perguntando às minhas amigas, descobri que todas já haviam beijado na boca. Eu era realmente uma retardada. Até meu pai balançara a cabeça, divertido. Bem, ele não vai me ligar mais, tive certeza. É melhor esquecer. Ter conversado com as minhas amigas foi outra coisa idiota que fiz, porque logo toda a cidade sabia e comentava. Virei motivo de piada. Na sexta-feira, eu tentava encontrar uma forma de suicídio digno quando o telefone tocou. Ele, como se nada tivesse acontecido, convidou-me para o cinema de sábado.
Fomos andando pela calçada de mãos dadas. Você ficou zangada comigo aquele dia? Bobagem minha, é que eu não esperava. Não fiz nada demais. Claro, eu é que errei. Depois disso, ficou claro que me beijaria a qualquer momento, com a minha aprovação e a de toda a cidade. Entramos no cinema. Escolheu a última fileira, no canto mais escuro. Me senti um boi indo para o matadouro, mas feliz. Sentamos. Passou o braço por cima do meu ombro. Assim que as luzes se apagaram, pegou no meu queixo e encostou sua boca na minha. Devia estar pensando que a qualquer momento eu sairia correndo, por isso foi muito delicado e paciente. Devo ter demorado meia hora até perceber que era para abrir a boca e ficar roçando as línguas. Aquilo era bom. O beijo só acabou quando as luzes se acenderam novamente. Eu estava em estado de graça. Minha única preocupação foi achar que havia menstruado durante o beijo, mas depois fui ao banheiro e vi que era outra coisa. CD 3, faixa 1, Sandra. Espero sinceramente que o infeliz do sujeito que inventou o aparelho para corrigir os dentes asse lentamente por toda a eternidade no fogo do inferno. Como sofri com aquelas malditas engrenagens na boca. Já para tirar o molde, quase morri. Meu dentista preparou a massa branca, fez uma bola do tamanho de uma maçã e enfiou dentro da minha boca. Mandou fechar os dentes, com força, para que a minha arcada dentária ficasse moldada na massa. Tinha gosto de bola de ping-pong com recheio de acetona. Era para manter a boca fechada, apertando bem, até a massa secar e endurecer. Concordei, balançando a cabeça, e ele contou as vantagens de uma menina bonita, como eu, ter os dentes certinhos. Daí o telefone tocou na outra sala e ele me deixou sozinha. Fiquei com a cabeça inclinada para trás, na cadeira de dentista, olhando para o teto, e a massa, ainda muito mole, escorreu pela minha garganta. Tentei empurrá-la contra os dentes, mas passou por cima da língua e continuou a descer lentamente a garganta abaixo, como queijo quente. Comecei a sufocar, mas quando quis abrir a boca para cuspir toda aquela droga e chamar o miserável do dentista, descobri que não podia. A massa endurecera e grudara os dentes. Não dava nem para pedir socorro. Minha mãe lia uma revista sobre artistas de TV na sala de espera. As atrizes tinham de ter os dentes certinhos. A coisa escorria. Respirava pelo nariz, mas comecei a ter ânsias de vômito e ele entupiu. Fui ficando verde. Soltei uns guinchos, mas o cretino ria no telefone e não me escutava. Morreria ali, tinha certeza. Meu corpo estava imprensado entre 3 bandejas com objetos de trabalho, brocas, pinças, escarradeira, potes, e não ia dar tempo de afastar tudo aquilo porque a gosma endurecia a garganta abaixo e já não conseguia respirar e as ânsias de vômito. Dei joelhadas nas bandejas. Vidros, metais e porcelanas voaram longe, espatifaram-se. O dentista entrou, assustado com o barulho, e me encontrou já marrom, apontando para a garganta, e seu ar apavorado me deixou mais aflita ainda. Passou um líquido repugnante nos meus dentes. Depois, forçou-os com um instrumento parecido com um pé de cabra pequeno e conseguiu abrir minha boca. A massa endurecera. Puxou-a de dentro de mim. Fiquei como um afogado ao chegar na areia. Saiu um molde bem estranho. A marca dos dentes numa ponta e depois um longo rabicho. Aquilo entrara quase um palmo pela minha garganta. Ele riu, brincou, tentando disfarçar, cortou a cauda e me disse que não precisava tirar outro. Voltei 2 semanas depois e o dentista instalou as capas de metal, os parafusos e os fios no que seria, a partir dali, a minha boca. Saí com a impressão de que viver não era algo tão importante assim, a ponto de exigir um sacrifício daqueles. Ou, pelo menos, que dentes tortos não seriam coisas tão graves que justificassem tamanha tortura. Enfim, minha mãe já havia pago, algumas colegas também usavam e, de qualquer maneira, não havia como arrancar o aparelho. Desgraça atrai desgraça.
Soube no dia seguinte que no sábado haveria festa na casa da Diane, a garota mais rica da turma. Resolvi não ir. O problema é que não conseguia falar direito. Na última consulta, o dentista alertou minha mãe sobre esse problema comum de adaptação. Ele até sugeriu um acompanhamento psicológico se a coisa se tornasse grave. O cara queria me matar. Então comecei a falar helado e todo mundo ria de mim. Tropeçava nas sílabas, trocava as consoantes, fazia uma confusão danada e quanto mais eu ficava nervosa, pior era. Virei a alegria da turma. Todos me provocavam. Caíram na minha pele. Claro, não me importei. Sou superior àqueles pobres coitados, mas, para não me aborrecer, mantive a boca fechada e treinei bastante em casa para voltar a falar direito o mais rápido possível. Numa coisa, pelo menos, eu tive sorte. O Sidney não estava indo à aula. Pois é, chamava-se Sidney. Um gato. Lindo. Olhos verdes enormes. Cabelo preto escorrido. Meio dentuço e gordinho, mas não me importava. Trocávamos uns olhares e uma amiga me disse que ouvira de um amigo dele que ele havia dito que gostava de mim. Rezei para que o Sidney só aparecesse quando eu já estivesse falando direito. Mas a festa se aproximava e não estaria preparada. Me resignei. Não ia. Era melhor que pagar mico. Ninguém sabia porque o Sidney estava faltando. Na sexta-feira cheguei atrasada e a aula já começara. Quando eu olhei para o fundo da sala, vi o Sidney, na última carteira, com um ar muito sério. Gelei. Deus, estou perdida. Ele nunca mais vai olhar para mim. Passei a manhã fugindo dele. Nos intervalos, tranquei-me na biblioteca. Nas aulas, não abria a boca. Havia uma chance de ele não reparar em mim até segunda-feira, e eu teria todo o fim de semana para treinar. Na hora da saída, caminhei até o ponto seguinte para pegar um ônibus sozinha. Não queria correr riscos e deixei passar vários para ter certeza de que não encontraria ninguém conhecido. Finalmente fiz sinal para um, subi, passei pela roleta. Não havia lugar para sentar e apenas uma pessoa estava de pé. Sidney. Hoje, tudo bem? Quem falou assim foi ele. Não pude acreditar. Ele também? Era um aparelho enorme, fixo como o meu, tentando corrigir seu sorriso dentuço. Tudo, respondi. Ficamos de nos encontrar na festa. A casa era enorme, 3 andares, cheias de quartos e banheiros. A festa foi no térreo, num imenso salão. Ao redor um jardim e um caminho de paralelepípedos tão grande que uma pessoa podia aprender a dirigir nele. Como sempre, banquei a idiota. Quis ser a última a chegar, mas me aprontei muito cedo, daí fiquei impaciente em casa e acabei me precipitando. Resultado, fui uma das primeiras. O jardim me salvou. Fingi interesse pela natureza e me escondi no mato. Quando o salão encheu e a música alta começou, voltei. Não corria mais perigo. Ninguém conversava com ninguém. O infeliz do André me tirou para dançar. Quando veio a música lenta, pedi para parar. Sidney não aparecia. Coitado, talvez não viesse, envergonhado, falando daquele jeito. André me tirou de novo quando o rock pesado voltou. Tem pessoas que não se mancam. Diane colocara luzes estroboscópicas e mantive minha boca fechada com medo dos reflexos no aço do aparelho. Por fim me cansei de tudo aquilo. Me senti mal de verdade. Não podia participar da festa. Não podia falar. Não podia rir. Não era mais como os outros. Deviam ficar me imitando quando me afastava, rindo às minhas costas. Quis chorar, mas não daria esse prazer a eles. Fui me esconder novamente no jardim. Caminhei um bocado até chegar a uma pequena pracinha cercada de árvores. Havia uma estátua de um deus grego bem no centro e um banco de pedra. Uma lâmpada fraca no alto de um poste magro iluminava o lugar. Dali quase nem se ouvia o barulho da festa. As pessoas estavam se divertindo e eu me sentia péssima. Chorei. Fiquei ali muito tempo, pensando na desgraça que era a minha vida e na maldição daqueles dentes tortos. De repente senti um toque no ombro e gritei.
Calma, sou eu. Puxa, me assustou. Desculpe. Tudo bem. Posso sentar? Claro. Ficamos calados um tempão, com vergonha de falar. Procurei você, ele disse. Preferi ficar sozinha. Eles... Compreendo. Eu também. Você sabe... Será que demora a voltar a falar direito? Não suporto mais, desabafei. Maldito aparelho. Ainda bem que nós não precisamos usar o freio. Eu preciso, mas só para dormir. Esse parafusinho vou falando sem de apertar. O meu também. Os alaminhos ficam frouxos. Salto, né? Uma merda. Falamos mais um pouco sobre nossa desgraça, sobre dentes tortos e pais certinhos, até que nos calamos. Pela primeira vez em muitos dias, sentia-me bem e acho que ele também. Não nos importamos com o silêncio. Aconteceu naturalmente. O banco era apertado. Sidney passou o braço em volta de mim para se acomodar melhor. Estava mais sem graça do que eu. Alguém precisava agir. Sidney, oi. Estava aqui pensando uma coisa maluca. O que é? Como deve ser beijar alguém com aparelho? Não pensei que eu pudesse dizer aquilo, mas disse. Olhou para mim com os olhos brilhando. Você quer dizer fecho da boca? É. Será que dá? A gente podia fazer uma experiência científica. É. Ficamos novamente em silêncio, com medo do que acabáramos de falar. Tarde demais. Naquele ponto só se podia ir em frente. Será que não corta línguas? Ele disse. Não sei. Vamos, quer dizer, você quer mesmo... A essa altura, o rosto dele já estava bem perto do meu. Quero, eu disse, mas fui sincera. Nunca fechei na boca antes. O rosto dele mudou, ficou mais aliviado. Segurou meu rosto com as duas mãos. Nem eu. Encostamos os lábios, de olhos fechados, e ficamos assim, com medo de abrir a boca. Ele tomou a iniciativa. Senti os ferros dos dentes dele nos meus lábios e a ponta de um parafuso me machucou. Não liguei, estava bom. Começou a passar a língua sobre o meu aparelho, com cuidado, como se estivesse mesmo com medo de se cortar, ou examinando para ver se era igual ao dele. Eu fiz o mesmo. Minha língua sentia os 2 pequenos parafusos laterais nos seus 2 enormes e saltados dentes da frente e os arames que os uniam aos caninos. A língua dele entrou mais fundo na minha boca e examinou os pequenos parafusos que eu tinha por trás dos dentes. Aqueles eram fixos, não podia mexer, e o dentista recomendara escovar sempre 3 vezes ao dia, no mínimo. Eu estava fazendo isso. Sorte minha. Nos revezamos no exame dos aparelhos, mas a coisa foi esquentando e, por fim, esquecemos completamente a pesquisa odontológica e nos beijamos para valer. Durante horas. Perdemos a noção de tempo, de espaço e de juízo. Mas fomos obrigados a parar quando um dos meus arames enganchou-se num dos dele. Uma situação patética. Viramos a cabeça nas mais diversas posições, mas nada adiantou. Sidney tentou desatarrachar um parafuso de seu dente da frente, mas não havia espaço. Mal podíamos falar com as bocas coladas. Ficamos muito aflitos. Teríamos de pedir ajuda? Eu sairia do colégio. Que estou dizendo, fugiria do país e me mataria. Balançamos a cabeça de um lado para o outro, como cachorros brigando por um osso. Nada. Os arames se enroscavam cada vez mais. Chorei de desespero. Ele então pegou minha cabeça entre as mãos. Calma, calma! E deu um puxão violento. Um dos arames arrebentou e ficamos livres. O aparelho quebrado era o dele. Uma tira de metal soltou e ficou pendurada. Ele acabou de arrancar aquela porcaria. CD 4, faixa 1, Paula.
O mais chato, quando se é irmã mais nova e sempre tem de dormir na parte de baixo do beliche. Tenho 13 anos e minha irmã, Júlia, 16, e morro de medo de que uma noite dessas ela faça xixi na cama. Às vezes solta um pum e ainda fica rindo. Reclamo com nossa mãe, mas não adianta. Tortura mesmo é quando ela volta no sábado de madrugada contando o que fez com o namorado. Chega tarde, sobe no beliche, sabe que vou estar acordada e fica falando no escuro. Está namorando um cara mais velho com o nome de marca de carro, McPherson, mas já esteve aqui em casa. Tem cara de bobo, mas o pai empresta o carro para ele. Fico calada, só ouvindo. Vão sempre para o mirante do Leblon assistir a corrida de submarinos. A infeliz tem prazer em me contar os detalhes. Sabe que nunca beijei na boca. Pretendentes não faltam, minha filha, mas quero que o primeiro beijo seja com um homem que amo. Minto. E ela fica lá em cima, explicando como o McPherson beija bem, como segura a cabeça dela, essas coisas. Acho que vão mais além do beijo, mas isso ela não me conta. Num sábado desses, tive um tremendo pesadelo. Na parede do nosso quarto, ao lado da porta, há um arco e uma flecha de verdade pendurados. Uma tia trouxe lá do Amazonas. Sonhei que no meio da noite acordei e o arco flutuava no ar com a flecha esticada apontada para mim. Sabia que levaria uma flechada e gritei: "Veneno! Veneno!" E então acordei. Júlia é insuportável. Vive me lembrando que com 13 anos já havia beijado 2 meninos na boca. Que me importa? Por que não cuido da própria vida? Mas também sou uma idiota. Estou aqui pensando mal dela, mas não durmo esperando que chegue para me contar o que fez com o namorado. Ah, pronto! A porta da rua está abrindo. Quase 2 da manhã. Puxa, ela chegou tarde hoje. Deve ter muita coisa para falar. Oi, Paula. Tá acordada? O que houve? Ela nunca pergunta, mas logo contando. Não. Prepare-se, maninha. Mac e um amigo vão passar aqui amanhã e nos levar ao Yacht Club. Levei um susto tão grande que bati a cabeça no estrado de cima. Pronto, ficaria com uma mancha roxa na testa e não poderia ir. Rezei para que chovesse, mas o domingo amanheceu sem uma nuvem no céu. Não queria ir de jeito nenhum, mas também não queria demonstrar que morria de medo. É um primo dele que chegou de Porto Alegre. Tem 15 anos, ela informou. Vai ser legal. Fiz um ar de quem está acostumado a fazer esses programas há anos. Tudo bem. E fui chorar, de nervosa, trancada no banheiro. Às 11h30 chega o McPherson e buzina na porta do prédio. Papai fica vendo TV. Dessa vez não o incomoda aonde a Júlia vai. Ela está acompanhada da irmã retardada. Os cabos do elevador podiam partir-se, a gente caía no fosso, morria e pronto. Chegamos à portaria. McPherson, com sua cara de idiota, e já no banco de trás, um cara louro. Podia voltar para casa correndo. Que me importava o que achassem de mim? Mas não fiz isso. Não queria fazer o papel de imbecil. O que havia de mais uma menina passar o domingo com um cara desconhecido? Minhas malditas pernas chacoalhavam. Oi, Júlia. Oi, amor. Olha, esta é minha irmã Paula. Oi. Oi, Paula. A Júlia fala muito de você. Miserável. Esse é o meu primo, Ponce de Leon. Oi, Paula. Oi, Júlia. Oi. Oi. Onde será que aquela família arranjava nomes tão esquisitos? Assim que o carro arrancou, Júlia pendurou-se no pescoço do McPherson só para se mostrar. No primeiro sinal fechado deram um beijo na boca tão escandaloso que cheguei a ficar excitada. Meu Deus, seria um domingo difícil. O carro era grande. Ponce de Leon ficou numa janela, eu na outra, os dois olhando para fora. Ele era bonito, tinha um rosto calmo e parecia mais envergonhado do que eu. Gostei de ele ter ficado em silêncio e não tentar nada. Se me tocasse, mesmo sem querer, teria gritado como uma louca. Mas a Júlia não deixa ninguém em paz. E vocês? Por que estão calados? Todo fratricídio deveria ser considerado legítima defesa. Odeio quando criticam meu silêncio, insinuando que estou triste, sou tímida ou problemática. Ainda mais na frente de um desconhecido. Mas ela não perderia essa oportunidade. Você não fala nada, Ponce?
Não conheço a cidade, estou olhando as ruas. Ponto para ele. Gostei. O silêncio voltou. Júlia ficou meio sem graça. No sinal seguinte, atracou-se novamente com o Macpherson e nos deixou em paz. Sair do carro foi um alívio. O Yacht Club era lindo. Fomos direto para a piscina, depois para o restaurante. O almoço foi divertido. Tomei 3 chopes e fiquei alegre. Júlia e Macpherson, de repente, se levantaram e foram passear. Ficamos os 2 sozinhos na mesa. Depois de um longo silêncio, Ponce me convidou para ver os barcos ancorados. Caminhamos muito pela beira do cais, sempre calados, e achei ótimo aquilo. Só às vezes ele apontava alguma coisa e dizia: "Olha a gaivota, olha o peixe pulando." Essas coisas. Na ponta do cais havia um velho farol abandonado. "Deve ter uma vista bonita lá de cima", eu disse. Subimos por uma escada de madeira meio podre e ficamos admirando o mar, as ilhas lá longe. Estava me sentindo muito bem. "Paula, queria te dizer uma coisa." Ele olhava para o horizonte. "Não sou de Porto Alegre, sou daqui mesmo. Disse para o meu primo que queria inventar essa história porque ele me encheu o saco para sair com a irmã da namorada dele e detesto essas coisas. Se fosse de outra cidade, podia dizer que voltaria amanhã para minha terra e não precisaria tentar nada com você. O Macpherson é um chato. Joga na minha cara que com 15 anos já beijou um monte de garotas. Bom, e eu ainda não beijei ninguém. Não sei por que estou te falando isso. Dane-se." Quando terminou de falar, eu já estava com os olhos cheios d'água e quis dizer alguma coisa, mas um nó na garganta não deixou. Ele continuava olhando para o horizonte quando coloquei minha mão sobre a dele. Virou-se, meio assustado. Meus lábios tremiam. Nessas horas a gente não precisa se preocupar. O corpo sabe o que faz. Fomos chegando perto. Ele encostou a boca na minha. Fechei os olhos e senti sua língua nos meus dentes. Nos abraçamos forte. Apertamos nossos lábios. Abri os dentes e a língua dele entrou até o céu da minha boca, como uma flecha. Estávamos de volta ao restaurante, tomando guaraná e comendo batatas fritas quando Júlia apareceu. Vinha furiosa. Me puxou pelo braço e me arrastou para fora do Yacht Club. Gritava uma porção de palavrões. Pelo que entendi, brigara feio com o tal do Macpherson. Não queria me dizer por quê, não era assunto para criança. No táxi que pegamos para casa, veio falando mal dos homens. Preferi ficar calada, apertando com a mão no bolso o guardanapo onde Ponce anotara seu telefone. Eu estava amando, e saber que as coisas tinham dado errado para ela me deixava ainda. CD 5, faixa 1. Pedro Paulo. Pedro Paulo, você é um sujeito muito safado. Sua amiga aí, triste, com esse olhar de peixe morto, vendo as montanhas que correm lá fora do ônibus, e você veio se sentar do lado dela, cheio de más intenções. Posso ficar aqui, Tânia? Oi, Pedro. Tudo bem. Já saímos de Minas? Não, nem passamos por Juiz de Fora. Foi uma pergunta idiota. Sou péssimo para puxar assunto. E pior ainda para continuar conversando. Melhor prestar atenção à paisagem também. Nossa turma toda no ônibus, fazendo bagunça lá atrás, voltando de uma excursão de 2 dias pelo interior de Minas Gerais. A tarde caía. Tânia, o tempo todo, destacada do grupo. Está triste pra caramba. Sei o motivo, todos sabem. Namora um cara da turma e ele não veio. É o Tarcísio. Aquele tipo bom em tudo. O melhor jogador de futebol, o mais forte, o de cabelo mais bonito. Dá as cortadas mais fortes no vôlei. Tem irmãos mais velhos que o levam a boates, mora perto da praia e pega onda, joga tênis num clube fino, veste roupa com grife, essas coisas. Perto dele me sinto um verme desanimado. A gruta de Maquiné é incrível. A gente se sente pequeno lá dentro, eu disse. É. Nem tirou os olhos da janela. Eu não aguentava mais o silêncio e falei outra bobagem. Na verdade, eu me sentia pequeno sempre, em qualquer lugar. Sentei ao lado dela para fingir amizade, para consolá-la. A excursão custou caro e não estava a fim de ficar triste, nem perder tempo com a tristeza dos outros, mas havia um motivo para eu ficar ali, longe da bagunça. Adorava a Tânia.
Ela é morena, baixa, com uma boca de lábios grossos e cabelos pretos ondulados e compridos. Tem uns olhos bem grandes e castanhos e um riso. Adoro o riso dela quando sento na cadeira de trás e imito o professor de geometria que tem a língua presa. Para ser sincero, entrei nessa excursão por causa dela e fiquei muito feliz quando o tal Tarcísio não quis vir. Não tenho nenhuma chance, mas passei todo o tempo por perto, rondando, como mosca de padaria. Numa praça em Belo Horizonte, peguei na mão dela. Não se importou. Me tratou como um amiguinho, sempre triste, afastada, e fui ficando de saco cheio, querendo me divertir. Caí na gandaia e esqueci, porque o amor tem limites. Mas agora ela está aqui, sozinha. Quanto tempo será que falta para a gente chegar? Umas 5 horas. É longe. É. Não, é perto, seu burro. Se continuar com esse tipo de papo, ela vai ficar mais triste ainda. E que estupidez, perguntar pelo tempo que falta. Sentei aqui ao seu lado justamente porque daqui a pouco chegaremos e pronto, acabou a excursão, nunca mais terei uma chance de ficar assim, sozinho com ela. A pobre coitada querendo ficar quieta e eu incomodando com os meus comentários cretinos. Tenho raiva de ser um imbecil, mas que se há de fazer? A natureza às vezes erra. Bem, Pedro Paulo, pelo menos você não se engana. Tânia está apaixonada pelo Tarcísio, é invejada pelas amigas e sua tristeza é sincera. Está quieta, olhando o pôr do sol e não se importará se você ficar calado. Pelo contrário, é hora de colocar a velha massa cinzenta para funcionar, apelar para a lógica. Ela não esconde que está triste. Não participou das brincadeiras, ficou todo o tempo à parte. O que espera de um amigo que deixa a turma para sentar ao seu lado? Que seja simpático, sensível, compreensivo, solidário. Chato o Tarcísio não ter vindo. Acho que fingi ser sincero direito. Ela está olhando para mim. Queria tanto que ele estivesse aqui. É um cara legal. Vai ver que ele está duro. Boa, Pedro. Agora gostei. Foi simpático, compreensivo, mas não deixou de pichar o cara. Sei que ele é o mais rico da turma, mas nesses casos o que vale é a má intenção. Claro, ela agora vai defendê-lo. Grana ele tem. Não pôde vir porque era aniversário do pai dele. Certo. Estamos falando do Tarcísio, mas pelo menos está interessado no assunto. Não sei que proveito vou tirar disso, nem onde está a lógica, mas é bom ficar assim, conversando com ela, só nós dois. O Tarcísio achou brega essa história de excursão a Minas, eu disse. Grande Pedro, um comentário cheio de veneno. Se defendê-lo, vai chamar a si de brega. Não deve estar apaixonada assim. Meu Deus, espero que não. O mais provável é que a gente conclua que ele é um sujeitinho snob, um filhinho de papai metido a importante, que se sente superior aos amigos. Daí ela percebe que não gosta mais dele e se atira nos meus braços. Pare de delirar, idiota, e preste atenção no que ela vai dizer. Também, para quem já foi 2 vezes aos Estados Unidos e uma à Europa, às vezes fica difícil achar motivos para continuar vivendo. Caramba, não há justiça neste mundo? Onde está o equilíbrio? É a primeira vez que saio do estado do Rio. Fiquei arrasado. Melhor calar a boca por uns tempos. Essa história de brega, continuou ela, para o meu desespero, foi fofoca da Ana. Apaixonada mesmo. E eu ouvindo aquilo. Se a janela fosse mais larga, podia me atirar por ela e, se desse sorte, cair embaixo da roda traseira. Ele queria ter vindo, comprou até mochila nova. Com grife, é claro, não é? Mas na última hora, o pai resolveu fazer uma festa. A família dele é muito unida. Meu pai e minha mãe vivem brigando, meu irmão é uma besta, moramos num apartamento pequeno em cima de uma oficina. Ele até já me levou para conhecer os pais dele. Na certa, é um casal desses modernos que deixam os filhos namorarem trancados no quarto. Os pais dele são super liberais, deixam a gente namorar no quarto. Você não é obrigado a ficar ouvindo isso, Pedro Paulo. Vai se divertir. Estão cantando e contando piadas cabeludas lá no fundo do ônibus. Desista. Ou então mude de assunto. Olhe, o sol.
Não foi mal. O ônibus chegava ao alto de uma pequena colina e vimos o sol já pela metade, enfiando-se entre duas montanhas. A pequena nuvem sobre ele estava completamente vermelha. Que lindo! Os reflexos avermelhavam os olhos dela. Sabe, Tânia, nunca tinha saído do Rio antes. O que estou dizendo? O que deu em mim? Estou sendo sincero com sinceridade. Quer dizer, só para cidades perto, Petrópolis, Teresópolis. Vá em frente. Gostou. Devo estar com um ar mais triste que o dela. Eu também não. Verdade? Não se empolgue muito, idiota. Não fique tão alegre com a desgraça dela, só porque é igual à sua. Minha família não tem grana para viagens. Mas somos novos, consolei. Ainda vou correr muito. Quero ir à Europa e conhecer toda a América Latina, e principalmente o México. O México? O México. Deu certo. Falava francamente o que me vinha à cabeça, e ela sorria e discutia comigo sobre os lugares que queria conhecer. Estávamos conversando e ninguém se lembrava mais do Tarcísio. A noite caiu. Lá na traseira, o pessoal foi cansando, ajeitando-se nos bancos, dormindo. O ônibus cortava a noite silenciosamente. Dentro dele, na mais completa escuridão de uma noite sem lua, apenas nós dois conversando baixinho. Depois calamos e os anjos do céu me ajudaram. O ônibus começou a subir uma serra cheia de curvas fechadas. Tânia vinha para cima de mim, eu ia para cima dela. Numa dessas, encostou a cabeça no meu ombro e não tirou. Estou incomodando? Perguntou. Não. Não gagueje, seu maldito imbecil. Não, pode dormir. Não quero dormir, só quero ficar assim. Não quer dormir? Então por que está com a cabeça no meu ombro? Vamos lá, faça um carinho na cabeça dela, mas devagar, como se fosse por causa das curvas. Ei, o que é que está fazendo? Ela é namorada do Tarcísio, aquele cara forte, lembra? Mas de carinho todo mundo gosta. Somos amigos. Vamos ver até onde posso ir. Que Deus me ajude. Passei a mão pelos cabelos dela por uns 15 quilômetros. Quando pensei que havia dormido, virou o corpo mais para o meu lado e me deu uma fungada no pescoço que me arrepiou até a alma. Daí para frente, perdi o controle. Apertei os dedos, massageando sua nuca. Encostei a palma da mão no seu rosto. Acariciei seu queixo, encostei o dedo na sua orelha. Levaria um tapa na cara a qualquer momento. Ela passou a mão direita pelo meu pescoço. Não dissemos uma palavra. Coloquei minha mão esquerda sobre a dela. Ela me beijou o pescoço. Fiquei tão espantado que me virei para olhar para ela. Foi a coisa mais certa que já fiz na vida. Ficamos de frente. Quando encostei minha boca na dela, acho que nenhum dos dois acreditava no que estava acontecendo, tanto que demoramos 2 ou 3 quilômetros assim, parados, até que tomei a iniciativa. Abri um pouco, encostei a língua nos dentes dela. Me abraçou forte. Quando senti a ponta de sua língua, uma explosão. O ônibus sacudiu, jogou para um lado, depois para o outro. Derrapou. Barulho de ferro contra o asfalto. Uma freada violenta. Cheiro de borracha queimada. Paramos no acostamento e as luzes se acenderam. A essa altura já estávamos separados, assustados, como todos os outros. O pneu furou. É só trocar e vamos em frente, disse o motorista. O que aconteceu a partir dali soube mais pelo que me contaram do que propriamente pelo que me lembro de ter feito. Disseram que pulei da poltrona e saí do ônibus antes do próprio motorista, tirei sozinho o pesado estepe, coloquei o macaco para funcionar, desapertei os parafusos, troquei o pneu furado pelo novo, apertei, tudo numa rapidez impressionante e gritando que não me atrapalhassem. Mandei o motorista para o seu lugar e que apagasse a luz. Voltei correndo. Quando sentei e olhei para o lado, querendo continuar o que estava fazendo, vi o rosto gordo do Roberto me olhando com aquele ar estúpido. Pô, cara, você fez força, hein? Cadê a Tânia? Lá atrás. Foi sentar do lado da Lúcia. Afundei no banco, arrasado. No dia seguinte, assim que entrei na sala, o Eduardo cochichou no meu ouvido. Tá ferrado. O Tarcísio vai te pegar depois da aula. No primeiro intervalo, tomei uma sábia decisão.
Saí da escola e só voltei 5 dias depois. De cabeça fria, o Tarcísio me bateria menos. CD 6, faixa 1. Ana. Não tivemos aula de matemática e no tempo vago fiquei na biblioteca lendo sobre as estranhas formas aquáticas que vivem em fossas abissais nos oceanos a mais de 6.000 metros de profundidade. Vivia fascinada com aqueles estranhos peixes que nascem e morrem em completa escuridão, comendo uns aos outros. Nem reparei quando Sônia sentou ao meu lado. Ana, hein? Me espantei. Quer aprender a beijar na boca? Estava tão mergulhada na pesquisa que custei a entender. Sei que você nunca beijou um menino, continuou. Nem eu. Estamos ficando velhas. Temos 13 anos. A coisa acontecerá a qualquer momento. Precisamos nos preparar. Depois a gente conversa sobre isso, tá? Parece maluca? Fica aí perdendo tempo com esses monstros esquisitos. Me deixa. Qualquer hora dessas um menino vai querer te beijar e você vai fazer o quê? Falar de guelras e escamas? Shhh, fez a secretária. Depois, implorei. Não, tem que ser agora. Tive uma ideia ótima, venha. A Sônia é totalmente diferente de mim, por isso é minha melhor amiga. Se eu não fosse, fazia barulho até sermos expulsas. Arrastou-me de volta à sala. Vazia. Todos lanchando no pátio. Vamos sentar aqui no fundo, ela disse. Vou te mostrar uma coisa. Se alguém entrar de repente, jogamos tudo pela janela. Minha nossa, pensei, a Sônia vai me oferecer maconha ou alguma outra coisa desse tipo. Tirou um pacote comprido e chato do fundo da bolsa, embrulhado em papel laminado, olhando para a porta da sala, assustada. Não me mete nisso não, eu disse. Sou careta. Você tem medo de tudo, que porcaria. Vamos aprender a beijar. Desembrulhou uma grande barra de chocolate. Cheguei a rir de alívio. Partiu a barra em 2 pedaços e me deu um. Ana, preste atenção. Estamos cansadas de saber como se beija, já vimos milhares de vezes na TV e no cinema, mas é só na teoria, entende? Precisamos de prática. Certo. Saímos, escolhemos um menino e dizemos, olha, preciso treinar beijo na boca. Me dá um beijo que eu te dou um pedaço de chocolate. Não, sua burra, vamos treinar no chocolate. Ela falava sério. Beijar é que nem aplicar injeção. É preciso treinar. Minha tia é enfermeira e treinava dando injeções em chuchus. Vamos beijar chuchus? Não, sua idiota. Vamos beijar chocolates. Vou voltar para a biblioteca, tá bom? Fique quieta. Olha, pensei em tudo. Mas por que logo chocolate? Porque é gostoso, macio, derrete na boca e podemos fazer em qualquer lugar. Imagine se a gente ficasse no cinema chupando chuchu. Confesso que gostei. O importante era a barra ser bastante grossa, com pelo menos um dedo de espessura. Colocava ela de lado na boca, um lábio por cima e o outro por baixo, fechava os olhos, imaginava um menino e ia passando a língua para lá e para cá no chocolate. Ele derretia e a língua ia entrando cada vez mais fundo. Sônia tinha razão. Dava para treinar em qualquer lugar, na sala, durante a aula, no cinema, no ônibus, vendo TV. Com o tempo fui inventando. Beijava chocolate religiosamente antes de dormir. E em todos os recreios. Minha bolsa vivia cheia de barras e comecei a levar uma vida sexual muito intensa. O mais gostoso era beijar chocolate embaixo do chuveiro. Experimentei chocolates brancos, pretos, caramelados, amargos, doces demais. Na Páscoa cheguei a ficar com olheiras. Por fim, acabei me apaixonando por um tipo crocante com pedacinhos de castanhas do Pará. Quando minha língua tocava num daqueles carocinhos... Isso durou muito tempo. A ideia de Sônia era ótima, só houve um problema. Engordei 10 quilos, minha cara se encheu de espinhas, fiquei horrorosa e os meninos de verdade nem olhavam para mim. Tive de abandonar o chocolate. Sofri muito. Pensei em me matar. Uma relação assim, quando acaba, deixa a gente muito deprimida. Mas aos poucos me recuperei, fiz regime, ginástica, cuidei da pele. Fiquei mais bonita do que antes e me senti uma mulher muito experiente. Sônia saiu do colégio.
Foi morar na Europa com os pais e nunca me contou se afinal os treinos com chocolates haviam servido para alguma coisa. Sei é que eu ainda não beijara ninguém. Fiz 14 anos. Voltei a me interessar pelo reino abissal e a me trancar na biblioteca nos intervalos entre as aulas e nos tempos vagos. Nessa época, eu ia e voltava do colégio num carro que transportava alunos do mesmo bairro. Ia apertada lá dentro. Como era a primeira a entrar, sempre ficava num canto, no banco de trás. Depois de mim, 2 esquinas, pegavam o Wilsinho. O Wilsinho era bagunceiro, repetente, tinha 16 anos e sentava sempre nas últimas carteiras. Não era feio nem bonito, um tipo comum, mas me dava medo, fama de atrevido, sem vergonha, e era um bocado forte. Cismou comigo. Começava cedo. Assim que entrava no carro, sentava ao meu lado e já ia me apertando e olhando com aquele ar cínico. Eu virava o rosto, puxava a saia para baixo e o ignorava. Mas ele ficava lá, com a perna grudada na minha o tempo todo. Na volta era a mesma coisa, só que pior, porque sempre estava suado de jogar bola. Eu gostava do Rodolfo, um gato. Praticava surf, louro, sentava nas primeiras carteiras como eu. Queria que ele me beijasse, mas a coisa nunca acontecia. Ficamos 2 ou 3 vezes sozinhos, e nada. Junto dos outros a gente se divertia, ria, mas a sós dava um branco. E o idiota do ursinho se esfregando, uma praga. Estive várias vezes para dar um tapa nele, mas detesto escândalos. Não, vou ser sincera, ele me perturbava de um jeito esquisito. Quando não aparecia, sentia a falta da perna dele roçando na minha. Ficava o tempo todo olhando pela janela, de cara feia e com a mochila em cima das pernas, mas gostava dele ali, se encostando. Um dia o infeliz entrou e apoiou o braço no banco do carro, por trás do meu ombro. Chovia muito, o trânsito engarrafado, o carro parado. O pessoal foi dormindo, todos menos eu, o Wilsinho e o motorista. De repente senti os dedos dele alisando meus cabelos. Tinha de ter reagido naquela hora. Burra! Não, deixei. O corpo duro, mas deixei. Fez carinho na minha nuca. Arrepiei. Tinha de ter dado um tapa nele. Não dei. Não virei o rosto. Senti que me olhava. Devia estar com aquele sorriso cínico. Eu o detestava, mas estava deixando. Enfiou todos os dedos entre meus cabelos e apertou minha nuca. Tremi. Ele não tinha pressa. Delicado. E eu estava gostando. Queria matá-lo. A mão desceu até o pescoço. Eu continuava com o rosto virado para fora, olhando a chuva, como se aquilo não estivesse acontecendo comigo. A mão penetrou por baixo dos cabelos e segurou meu pescoço. Segurou firme. A mão quente me deu uma sensação de calor por todo o corpo. Uma sensação boa. Como ele podia ser tão ordinário? Começou a virar o meu rosto. Lentamente, mas de um jeito que eu não podia resistir. Sentia ele ali, bem perto, e quando me virasse seria beijada. Não queria beijar o Wilsinho. Tinha ódio dele. Fui virando o rosto, fechei os olhos, entregue, e aí aconteceu. A buzina do carro do lado disparou. Todos acordaram. Sacudi a mão dele do meu pescoço, ele se assustou e recolheu o braço. Passei as 2 primeiras aulas olhando para frente, o professor falando, mas não prestei atenção, morta de vergonha e arrependimento. No intervalo, esperei todo mundo sair e, quando fiquei sozinha, peguei minhas anotações sobre o mundo abissal. Aquilo faria eu me sentir melhor, mas então ele entrou na sala. Detestável, se aproximou, me olhando fixo e sem dizer uma palavra me pegou pelos ombros. Você e eu no carro. E foi me apertando. Me larga. Você quer, eu também quero. Eu não quero nada, me larga. Puxou meu corpo contra o dele e tentou me beijar à força. Dei-lhe um empurrão tão violento que caiu para trás, por cima de uma carteira e terminou no chão, numa posição ridícula. Corri para o pátio. Rodolfo estava num canto, sozinho, tomando guaraná. Ana, o que foi? Está com uma cara. O Wilsinho tentou me beijar. Do que está reclamando? Ficaram se agarrando no carro. A Daniela viu tudo, estava no carro de trás.
Você é um idiota, eu disse, e me afastei. Passei pela cantina e comprei uma barra de chocolate, das grandes, com pedaços crocantes de castanhas do Pará, e fui para a biblioteca. Havia uma fileira enorme de estantes paralelas e lá no fundo era o lugar mais sossegado do colégio. Sentei num banquinho e chorei. Chorei muito, baixinho, para a bibliotecária não ouvir. Chorei muito mesmo, até sentir a mão no meu ombro. Ana, o que há? Era o Edu, um menino magro, da minha altura, que sentava atrás de mim. Eu não conseguia nem falar. Apenas soluçava e tentava enxugar os olhos, mas não adiantava. Chorava que nem uma idiota. Ele não disse nada. O que mais gostei foi que ficou calado. Não quis saber por que eu estava chorando. Puxou um outro banquinho e sentou na minha frente. Pôs o livro que estava segurando no chão e pegou em minhas mãos com carinho. Ficamos assim um bom tempo, calados. Eu estava com a cabeça baixa e vi o título do livro, Viagem ao Fundo do Mar. Fui me acalmando. Passou a mão nos meus cabelos e no meu rosto, enxugou uma lágrima e perguntou se me sentia melhor. Disse que sim e olhei nos olhos. Tirei então o chocolate do bolso. Edu, preciso treinar beijo na boca. Me dê um beijo e te dou esse chocolate. Ele riu. Eu também. Passou os braços em volta do meu pescoço e me puxou. Fizemos tudo em silêncio para a biblioteca. CD 7, faixa 1, Fabiano. Sou o sujeito mais idiota, imbecil e desastrado que conheço. Não estou brincando. É impressionante. Uma vez estava numa festa com uma porção de amigos e me chamaram para dançar. Quis pular uma cadeira para chegar à pista. Escorreguei, caí com o nariz no chão e fui parar na farmácia. Noutra ocasião, horrível, fui ajudar um paralítico a descer uma escada. Tinha de inclinar a cadeira de rodas para trás, mas o estúpido aqui inclinou-a para a frente e o pobre do homem rolou a escada. Vivo perdendo as chaves, esquecendo o dinheiro no bolso da camisa que troquei pouco antes de sair de casa. Uma noite cheguei todo produzido ao apartamento de uma menina e ela me atendeu com um cara de sono, dizendo que a festa era no sábado seguinte. Já cansei de fazer gol contra, de esquecer metade das compras no supermercado, de ir segunda-feira ao cinema e entrar sem perceber que já mudaram o filme, de passar a noite estudando matemática e a prova ser de geografia. Pelo menos uma vez por mês, piso em cocô na rua. Outro dia saí com o endereço do consultório de um médico na mão, daí me deram um papel anunciando "Compra-se ouro", e acabei ficando com ele na mão e jogando fora o endereço do médico. E não é só o fato de ser desastrado, também tem um azar dos diabos. Chego no ponto sempre a tempo de ver meu ônibus acabar de sair. Comer um sanduíche na lanchonete antes de entrar numa festa e manchar a camisa branca com ketchup. Sempre que chega a minha vez de passar pelo caixa do supermercado, o rolo de papel da máquina registradora acaba. É por essas e outras que completei 15 anos sem ter beijado uma menina na boca. Já cheguei bem perto disso, mas as coisas sempre dão errado. Não sou feio, nem burro, nem chato. O que me atrapalha é a maneira desajeitada de fazer o primeiro contato, dizer as primeiras palavras. Marquei com uma menina na praia. No caminho comi um mexilhão estragado e acabei vomitando na canga importada dela. Num bar movimentado pedi o telefone de uma gata linda. Ela anotou no guardanapo antes de ir embora. Acabei esquecendo e limpei a boca com ele. A tinta da caneta era lavável. Mas o que mata mesmo é a fama. Toda a escola me conhece como trapalhão e é difícil uma menina se interessar por um tipo assim, a não ser quando ela também tem uma fama esquisita. Foi isso que pensei quando me interessei pela Diane. A Diane tem fama de ser a aluna mais inteligente que o colégio já teve. Ela é da minha sala. Tirou o primeiro lugar para entrar, tira 10 em todas as provas, em todas as matérias. Dizem que seu teste de QI deixou os professores e os psicólogos impressionados. É considerada gênio. Isso, é claro, afasta os homens. Não faz por mal, mas ao lado dela qualquer um se sente uma besta. Eu sabia, claro, que éramos opostos. Ela fazia tudo direito e eu...
Ela sentava nas primeiras carteiras e eu lá atrás. Tinha as melhores notas, eu as piores. Na prova em que tirou o primeiro lugar, fui o último e só entrei para o colégio porque houve uma desistência. Mas é bonita e comecei a gostar dela. Pelo menos nossa relação não será monótona, pensei, e resolvi ir à luta. Havia uma outra menina na nossa sala, chamada Thaís, muito minha amiga. Éramos do mesmo grupo e saíamos juntos. Um dia, numa festa, vi a Thaís num canto, aos beijos com o Rogério. Esse Rogério era de uma turma mais adiantada, 2 anos mais velho que eu. Ele também tinha fama, só que de conquistador. E era verdade. Não havia festa em que o sujeito não acabasse ficando com alguma menina. E todas lindas. Eu chegava a ficar doente de inveja. Ele não era bonito, não tinha muito dinheiro, nem carro, nada que me servisse de consolo. Era igual a mim. Quando o vi com a Thaís, fiquei contente. Afinal, ia saber o segredo dele. No dia seguinte, perguntei como o Rogério tinha feito. Puxa, disse ela, com os olhos brilhando, ele é um cara tão sincero, tão sensível. Pode pular essa parte. O que ele falou? O que ele fez? Foi simples e maravilhoso. Chegou e disse que me achava muito bonita, que já me sacava há um tempão e que queria namorar comigo. Daí falou que era natural eu ficar assustada, mas que nunca se sabe se a coisa vai dar certo ou não sem experimentar. Eu não podia saber se gostava dele ou não sem beijar. As palavras não servem para nada quando se trata de amor. Só o beijo mostra se 2 pessoas têm alguma coisa em comum. Daí propôs um beijo sem compromisso. Se fosse bom, a gente namorava. Se não, continuávamos amigos e tudo bem. Achei aquilo uma coisa certa e foi bom, foi ótimo. O Rogério é meigo, inteligente. Depois disso, fiquei só esperando uma chance para usar aquela tática. Claro, com o meu azar, passaram-se semanas sem que aparecesse uma oportunidade de me encontrar a sós com a Diane. Desesperado, passei 2 dias rondando sua portaria. Num final de tarde, a segui até um shopping center. Fingi um encontro casual e a convidei para lanchar. Sentamos numa mesa de canto. O lugar estava deserto. Tudo ia bem. Comecei. Diane, que coisa impressionante. Sabe que estou há muito tempo querendo falar com você, um assunto particular, e agora a gente se encontra assim. Carl Gustav Jung, ela disse, aquele psicanalista suíço, chama isso de coincidências significativas. Diz que elas parecem ser fruto do acaso, mas que na verdade escondem um significado oculto diretamente relacionado à nossa vontade. Claro, é a velha questão entre o acaso e o destino, o caos e a ordem, o livre-arbítrio e a predestinação. Sei. Jung estudou esses fatos em seu livro Sincronicidade, mas sinto que não chegou a nenhuma conclusão. Me parece que a mentalidade europeia não consegue se libertar do racionalismo, da causalidade, e a coincidência, para mim, pertence ao campo da magia, da metafísica. Os povos primitivos, por exemplo, relacionavam as coincidências aos augúrios. Seriam como pistas deixadas pelos deuses para nos indicar o caminho certo. É verdade. Mas você queria falar comigo em particular? Eu? Ah, claro. O que é? Bem, Diane, olha, eu te acho muito bonita. Saco você há um tempão e queria te namorar. Não, deixa eu terminar de falar. É natural que fique assustada, pode até não querer, mas na verdade a gente nunca vai saber se gosta do outro ou não, se não experimentar. Queria te propor o seguinte, damos um beijo. Ah, as palavras não servem para nada quando se trata de amor. Só o beijo mostra se 2 pessoas têm algo em comum. A gente se beija. Se for bom, namoramos. Se não, continuamos amigos e tudo bem. Interessante. Isso me lembra aqueles diálogos gregos. É muito socrático, se bem que eu prefiro os filósofos anteriores a Sócrates. Eram mais viscerais. Acho até que com Sócrates começou a retórica e a filosofia perdeu o rumo. Antes era algo vital, estava ligado aos elementos, à terra, à água, ao fogo, ao... E quanto ao beijo? Gosto da atitude experimental. Concordo que um beijo nos faria conhecer melhor um ao outro,
Mas o que fez você pensar nisso? Claro, deve ter havido antecedentes. Não há silogismo sem premissas. Por que se sentiu atraído por mim? Bem, sei lá. Acho que somos opostos, é isso. Muito bem, tem razão. Gosto disso. Gosta? Então, sim, é algo oriental. Opostos complementares. Yin e Yang. Você conhece o livro das transmutações, o I Ching? Ouvi falar. É uma espécie de oráculo. Uma pena que eu não o tenha aqui. Poderíamos jogá-lo e, quem sabe, decidir com ele essa questão do beijo. Pois é, o beijo. Mas vejo uma falha na sua argumentação. Vê? Discordo quando diz que as palavras não servem para nada quando se trata de amor. Ao contrário, veja os poemas que falam de amor, as músicas. Sim, as palavras conseguem traduzir o amor com perfeição. Gosto das palavras, acho que o amor chegará um dia para mim através delas. Talvez não seja um amor físico, mas uma relação espiritual, como a daqueles românticos que morriam de amor, mas eram incapazes de tocar o ser amado. E continuou a falar, e citar nomes de poetas, e recitar poesias completas, e depois veio a fase dos romancistas, e ela sabia páginas de cor de vários deles, e deu exemplos na literatura universal para me mostrar que só através das palavras chegava-se ao verdadeiro amor. E não parava de falar. Eu queria matá-la. Mal conseguia pensar. Uma coisa daquelas nunca deve ter acontecido com o Rogério, só comigo. Minha cabeça ficou zonza. As luzes do shopping, as vitrines, nem sei como fiz. De repente, segurei a cabeça dela com as duas mãos. Ela ainda estava falando quando apertei minha boca contra a dela. Acho que engoli algumas palavras. Tentou recuar, mas sem muita convicção. Nossas línguas se tocaram. Ela segurou meu pescoço. Nos beijamos a tarde toda, no restaurante, no cinema, passeando pelo shopping, no ônibus, até a casa dela. Diane, preciso saber se foi bom para você. Era uma experiência, lembra? Gostou? Achei quente e mole. Não gostou? Então não estamos namorando? Adorei, muito. Quero ficar com você. Bom, isso já faz alguns meses. Continuamos juntos. E os beijos... Nossa, como a gente se beija! Sem parar. Duas coisas boas acontecem quando beijo a Diane. Me dá uma sensação gostosa. Este livro foi lido e gravado por Anselmo D'Onofrio e masterizado nos estúdios da Fundação Dorina Novil para Cegos, mediante autorização da editora sem fins lucrativos para uso exclusivo de deficientes visuais, sendo proibida a venda, reprodução e comercialização. Lido em março de 2005. Nome do livro: Beijo na Boca. Autor: Ivan Jaffe. Editora Moderna, São Paulo, 2005.